Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o super versátil General Dynamics F-16 Fighting Falcon, um caça inicialmente criado com uma missão limitada e bastante restrita, mas que provou ser uma plataforma bastante estável, sobre a qual foi desenvolvido um caça extremamente letal. Antes de começar o vídeo, dois recados bem rápidos. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, não perca tempo e se inscreva já. As novidades por aqui são diárias, por isso ative também o sino de notificações para não perder nada. A outra novidade é uma parceria que o Hoje no Mundo Militar fez com um canal que muitos aqui conhecem e seguem. Refiro-me ao Aviões e Músicas, do Lito. O Lito é um profundo conhecedor do mundo da aviação, com experiência profissional de muitos anos na área, e ele, muito melhor do que eu, é capaz de explicar todos os detalhes dessas máquinas voadoras incríveis. Por isso, se você ainda não conhece o canal do Lito, mas se interessa pelo tema da aviação, acesse o link que está aqui na descrição e se inscreva lá também. Com certeza você aprenderá muito. No final dos anos 60 e início dos anos 70, enquanto decorria a Guerra do Vietnã, a indústria da aviação militar nos Estados Unidos estava dividida entre grupos que defendiam com unhas e dentes as suas visões e objetivos particulares. De um lado estavam os defensores de caças multifunção que fossem pesados e capazes de executar todos os tipos de missões no campo de batalha. Mas do outro lado estavam aqueles que defendiam a criação de aeronaves menores, mais leves e compactas, desenvolvidas para uma ou duas missões muito específicas. Do primeiro grupo saíram projetos como o F-14 Tomcat, e do segundo, o exemplo mais conhecido é o F-15 Eagle. Mas os membros desse segundo grupo, que ficariam conhecidos como os Fighter Mafia, procuravam por um caça ainda mais leve do que o F-15. Uma aeronave que fosse capaz de executar com incrível perícia apenas missões diurnas e que tivesse um custo de produção e de manutenção baixíssimo. Nessa época, a Guerra do Vietnã seguia a todo vapor, e dentre as inúmeras experiências adquiridas nesse conflito, destacou-se uma em especial: a necessidade de caças de superioridade aérea altamente manobráveis e de fácil operação. E foi com base nessas experiências que o coronel John Boyd e o matemático Thomas P. Christie criaram modelos matemáticos e teorias de estratégias de combate aéreo que dariam origem ao chamado Programa FXX, uma variação do Programa FX que deu origem ao F-15. O Programa FXX acabaria por ganhar força no início dos anos 70, graças à perseverança do coronel Boyd, abrindo caminho para a criação do Programa LWF, sigla em inglês para caça leve. Dentre as várias propostas recebidas, em 1971, as da General Dynamics e da Northrop foram selecionadas, o que daria origem aos protótipos YF-16 e YF-17. Os testes de voo de ambas as aeronaves decorreram em 1974, com a Força Aérea decidindo-se pelo protótipo da General Dynamics, o YF-16, em janeiro de 1975. Mas o YF-17 não seria enterrado, e pouco tempo depois serviria de base para o McDonnell Douglas FA-18 Hornet, já destacado em vídeo aqui no canal. Nessa época, alguns países membros da OTAN mostraram-se otimistas com o novo projeto, pois estavam interessados em encontrar um substituto para o F-104 Starfighter. A Bélgica, a Dinamarca, a Holanda e a Noruega declararam intenções reais de compra em 1975, com uma proposta para uma aquisição inicial total de quase 350 aparelhos. Essa intenção de compra foi o argumento que faltava para que o projeto do F-16 fosse finalmente aprovado pela Força Aérea dos Estados Unidos, com o aparelho entrando numa fase preliminar de produção já em 1975. Tendo sido oficialmente introduzido na Força Aérea em agosto de 1978. Mas se inicialmente o objetivo era a criação de um caça diurno limitado à função de superioridade aérea,
Rapidamente, os engenheiros da General Dynamics se aperceberam que a plataforma que tinham nas mãos daria para muito mais do que isso. Foi o primeiro caça dos Estados Unidos capaz de resistir a manobras a mais de 9 Gs, com o assento do piloto inclinado justamente para permitir ao corpo adaptar-se melhor a essas manobras. O cockpit foi posicionado o mais elevado possível, dando ao piloto uma visão panorâmica completamente desimpedida de 360 graus. A aeronave também era manobrada através de um joystick posicionado na lateral direita do cockpit, uma inovação para a época. Para manter o custo de produção baixo, a aeronave foi construída com base em materiais relativamente comuns na aviação da época, com 80% da sua estrutura tendo sido construída com base em ligas de alumínio e apenas 1,5% à base de titânio. Apesar disso, o caça tem uma expectativa de vida estrutural de impressionantes 8.000 horas, muito mais do que as 4.000 horas exigidas inicialmente pela Força Aérea. O aparelho foi pensado desde o início para ser de fácil manutenção, motivo pelo qual quase 85% dos seus painéis e pontos para a introdução de óleos e conectores podem ser acessados pela equipe de terra sem a necessidade de escadas. Essa característica diminuiu muito o tempo em que cada F-16 permanece em terra em transmissões. Foi também o primeiro caça construído com uma característica conhecida como estabilidade negativa. Normalmente, quando os comandos de um avião são soltos pelo piloto, o aparelho tende a retornar sozinho ao voo nivelado e estável, mas isso tem um efeito negativo sobre a capacidade de manobra da aeronave. E foi para contornar essa limitação que o F-16 tem aquilo que se chama de estabilidade negativa, ou seja, o aparelho tem uma certa tendência a não se manter em voo nivelado e estável, o que aumenta bastante a sua capacidade de manobra. Mas em voo supersônico essa característica desaparece. Para evitar que o caça se comporte de forma quase descontrolada devido à sua estabilidade negativa, o aparelho é controlado por um sistema fly-by-wire quádruplo, com um computador super avançado controlando e corrigindo os desvios da aeronave. Esse computador realiza centenas de pequenas verificações por segundo, atuando automaticamente em caso de necessidade para manter o caça nivelado. Tal é o seu nível de automatização durante um voo, que os pilotos desse caça costumam dizer que você não voa um F-16, mas ele é que voa você. Para manter o peso e o custo de produção ao nível mais baixo, foi o primeiro caça sem ligações hidromecânicas entre os controles no cockpit e as suas superfícies aerodinâmicas. Normalmente, mesmo nas aeronaves com controles fly-by-wire, havia sempre um sistema hidromecânico básico de backup para situações de emergência, mas o F-16 eliminou completamente isso. Inicialmente, o F-16 vinha equipado com um radar da Westinghouse AN/APG-66, criado sob medida para encaixar no nariz relativamente pequeno da aeronave, mas tinha capacidades limitadas e por isso foi substituído algum tempo depois pelo AN/APG-68. As últimas versões do F-16 utilizam o radar do tipo AESA AN/APG-80, muito mais moderno, sensível e capaz de seguir muito mais alvos em simultâneo. O motor inicialmente instalado foi o Pratt & Whitney F100PW200, uma variação do mesmo motor utilizado pelo F-15, mas devido a algumas características negativas que afetavam a sua performance, foi substituído pela versão 220 alguns anos depois. Neste momento, os caças F-16 vêm equipados ou com essa versão do motor Pratt & Whitney, ou com o motor General Electric F-110 GE-129, de potência e desempenho semelhante, o que se traduz numa velocidade máxima de pouco menos de 2.200 km por hora, e com um raio de ação em modo de combate de 550 km. Vem armado com um canhão M61A1 Vulcan de 20 mm, e os seus 9 hardpoints são capazes de transportar pouco mais de 7 toneladas de armas e tanques extras de combustível. Pode disparar e lançar todos os tipos de mísseis ar-ar, ar-terra,
antinavio e bombas não guiadas e guiadas a laser e por GPS, utilizadas nesse momento pelas aeronaves norte-americanas. Graças a todos esses equipamentos e características, o F-16 evoluiu naturalmente de um caça simples, diurno e limitado à superioridade aérea, para um caça multifunção extremamente versátil. Desde 1975 já foram produzidos mais de 4.500 caças F-16, dos quais quase 2.700 seguem em operação, sendo portanto o caça com o maior número de aparelhos em operação neste momento no mundo, bem à frente do F-18 com 1.570 aparelhos e do russo Sukhoi Su-27 com 870 aparelhos. Devido a atrasos na incorporação dos novos caças F-35, cerca de 350 caças F-16 dos Estados Unidos passaram por uma grande modernização, o que garantirá a sua utilização por ainda muitos anos. Na América do Sul é utilizado principalmente pelo Chile, mas a Venezuela também opera alguns aparelhos adquiridos nos anos 80. O F-16 começou como uma proposta simples e barata, mas evoluiu bastante e mesmo hoje em dia é ainda visto como um equipamento moderno e uma arma bastante letal.